Olá pessoal, vamos falar um pouquinho como estimular a imaginação infantil? A imaginação infantil é algo precioso que, quando estimulada nas crianças desde cedo, pode contribuir para todas as fases posteriores do desenvolvimento, incluindo a fase adulta e a resolução de problemas. Pessoal, a imaginação para as crianças é a capacidade de inventar histórias, construir cenários mentais e solucionar problemas ao seu modo. Sejam esses corriqueiros ou até problemas um pouco mais complexos, certo? Tudo isso usando a fantasia e também a criatividade, sempre conforme as suas próprias vivências e experiências. Desse modo, através do brincar, a criança ela consegue ter a autonomia necessária para construir a sua própria realidade, além de formar aos poucos traços de personalidade. A criança que usa a imaginação explora o mundo de modo muito mais intenso, fazendo descobertas e pensando em possíveis soluções e atividades, que geralmente são expressas assim, de modo artístico, subjetivo, através de desenhos, invenções de personagens, músicas e também brincadeiras. Além disso, a imaginação tem o poder de transformar qualquer objeto ou cenário em uma história totalmente nova, repleta de personagens, desafios e aventuras. Quem nunca viu, por exemplo, uma criança brincando com uma simples garrafa PET ou outro item, corriqueiro e narrando acontecimentos como o foguete está indo para a lua, usando aí a imaginação para montar a sua própria história. Presenciar situações assim é muito comum no dia a dia dos adultos, que têm convivência com os pequenos de diversas faixas etárias. Falando em idade, pessoal, é interessante que, conforme o tempo passa, as histórias ficam cada vez mais estruturadas, A imaginação vai sendo cada vez mais explorada, certo? Olha só, estimular a imaginação infantil é uma tarefa imprescindível no desenvolvimento dos alunos, das crianças e na formação de adultos inovadores e criativos, capazes de criar soluções e contornar situações complexas. Além disso, com o uso intenso da tecnologia, cada vez mais as crianças estão tendo o seu desenvolvimento criativo e imaginativo negligenciados, já que passam a ser consumidores de histórias e conteúdos prontos, através de desenhos, vídeos e também de jogos. Sobre esse assunto, existem dados que crianças de 2 anos elas passam cerca de 17 horas por semana em frente às telas, enquanto que a faixa dos 3 anos, o tempo gasto com celulares e entretenimento correspondia a mais ou menos a 25 horas semanais. Vejam vocês, esses dados são realmente preocupantes, já que todo esse tempo poderia ser estimulado para estimular a imaginação através do quê? Das brincadeiras, brincadeiras lúdicas e também criativas. Não é errado ou proibido permitir que as crianças passem tempo assistindo a desenhos, filmes, vídeos, O que é real problema é o tempo gasto com esse tipo de entretenimento e como ele prejudica o desenvolvimento das crianças aí, pessoal. Com todas essas informações em mente, fica claro que a imaginação infantil ela precisa ser um assunto mais debatido, tanto no ambiente escolar quanto no familiar. Uma excelente maneira de fazer isso é instituir o hábito de leitura para estimular a imaginação. Afinal, quando os pais contam histórias em voz alta, em voz alta, contidas em livros infantis para uma criança ainda não alfabetizada, por exemplo, ela passa a construir cenários mentais da narrativa, pensando em como seriam os personagens, o ambiente, as aventuras.
Do mesmo modo, as crianças já alfabetizadas, elas podem sozinhas ler livros mais simples, né? Com estruturas de frases não tão complexas para estimular a imaginação. O importante é escolher os títulos adequados para cada faixa etária. Além de analisar se o conteúdo aborda temas importantes como inteligência emocional, existem também livros sobre amizade infantil que estimulam o cultivo das relações sociais sadias. A imaginação nas crianças pode ser estimulada por diversos meios de expressão artística, desde a leitura até as músicas, passeios, brincadeiras. As formas de entretenimento em vídeos também são bem-vindas, desde que não ocupem a maior parte do tempo da criança, pessoal. Brincar é uma das melhores formas de estimular a imaginação e a criatividade dos alunos, especialmente quando as brincadeiras utilizam objetos simples, como caixas de papelão e itens presentes ali no dia a dia da criançada. Pessoal, muitos pais pensam que precisam comprar brinquedos caros para os seus filhos para que eles possam se divertir. A verdade é que qualquer coisa pode se tornar um brinquedo para as crianças, basta deixá-las, né? Que elas se expressem. O universo cinematográfico pode ser um bom modo de distrair os alunos, as crianças. Existem muitos desenhos infantis educativos que ensinam valores e coisas interessantes, não é verdade? Mas é necessário redobrar o cuidado para não permitir que seus filhos passem muito tempo em frente às telas de televisão, de computadores, smartphones, enfim. O recomendado pelos especialistas é permitir no máximo 2 horas por dia. A música também pode estimular a criatividade, especialmente aquelas compostas especialmente para o público infantil. Atenção a esse detalhe. Com elas, as crianças podem imaginar os personagens e decorar até a letra. Do mesmo modo, os passeios e viagens, bem como frequentar ambientes diferentes do habitual, podem dar uma nova perspectiva aos pequenos, aos alunos, certo? Fazendo com que eles descubram novas possibilidades. Por fim, mas não menos importante, os livros serão os melhores amigos dos alunos quando o assunto é a imaginação. Os personagens e suas características ganharão vida na mente das crianças, que montarão toda a narrativa em sua mente, a fim de participar dela, internalizar as lições aprendidas. Você tem que estar ali percebendo a imaginação infantil, verificando se ela pode ser estimulada de modo simples, sem gastar muito dinheiro com brinquedos ou recursos e tecnologias. Um simples cantinho da leitura, por exemplo, pode ser o lugar ideal para despertar a criatividade e a imaginação das nossas crianças. Até mais, pessoal!